bom dia a todos. Falamos ao vivo agora para todo o país, aqui da Arena Canal Rural, direto da Expo Inter 2017, aqui de Esteio, Rio Grande do Sul. A gente agradece a participação de todos aqui no espaço da Arena Canal Rural, que está lotado hoje aqui para essa manhã de discussões, de debates, de conversas e de muita troca de informação sobre a cadeia produtiva do leite. Eu peço a todos uma salva de palmas. Já estamos ao vivo pelo Canal Rural. Obrigada pela participação de todos aqui com a gente nessa manhã, que com certeza vai ser muito produtiva. Falamos, como eu disse, aqui de Esteio, Rio Grande do Sul, direto da Expo Inter, aqui essa feira, 40ª feira tão importante, que a gente com certeza faz parte dessa história também, o Canal Rural. E a gente vai falar hoje, o painel de hoje é o Leite em Ponto de Fervura, como enfrentar as ameaças à produção. Este painel abre o tradicional Dia da Agricultura Familiar, já é tradicional aqui na Expo Inter. O encontro desta manhã é uma realização do Canal Rural em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG Rio Grande do Sul. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMUS, também apoia este evento. E você que nos acompanha pela TV pode participar também, o pessoal aí de todo o país que acompanha o Canal Rural, através do nosso site também e pelo YouTube também. Aproveite, se inscreva lá no nosso canal e faça suas perguntas. A gente vai colocar aí na sua tela, canalrural.com.br, o nosso site, youtube.com/canalruralbr, para você participar e também fazer suas perguntas. A gente quer também ouvir todos os produtores de leite do país. A gente tem muita gente aqui, mas com certeza muita gente acompanhando de casa também. Eu convido o público que está aqui no auditório para participar com perguntas por escrito. Eu já expliquei um pouquinho antes, mas vamos explicar novamente. O pessoal tem aí papel e caneta, façam perguntas para os nossos painelistas, digam também a situação aí do seu município, mas eu quero o nome de vocês e o município de onde vocês estão falando, para a gente ter uma ideia melhor de onde está este problema que vocês estão relatando para a gente. Pessoal que está em casa pode participar pelo nosso WhatsApp, é o 11 985 24 0073, é o WhatsApp do Canal Rural. Vou repetir, 985 24 0073 011. Então participe, mande suas perguntas e o seu depoimento também, contando como é que está a sua história, como é que está a sua situação aí como produtor de leite aí na sua região. Hoje nós vamos debater questões como os custos de produção e o impacto das importações de leite no mercado nacional. Estamos aqui com especialistas para discutir esse tema. E eu vou apresentar eles aqui, vou pedir para todos darem um bom dia também, aqui o pessoal que está aqui com a gente na plateia e também o público que acompanha de casa. A gente começa lá na ponta com o seu Carlos Joel da Silva, que é presidente da FETAG Rio Grande do Sul. Muito bom dia, bem-vindo aqui com a gente na Arena Canal Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia aos meus colegas aqui, parceiros que vão fazer o painel. Bom dia a todas as autoridades. Bom dia a todos os nossos agricultores e agricultoras que estão aqui presentes. E a seu lado, obrigada, seu Carlos. E a seu lado, João Salomão, coordenador-geral de pecuária do Ministério da Agricultura. Também um bom dia, bem-vindo aqui. Muito bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos nossos colegas debatedores e ao público em geral que nos assiste aí através das imagens do Canal Rural. João, muito obrigada pela sua participação. E a seu lado aqui o Darlan Palharini, que é gerente executivo do Sindilate Rio Grande do Sul. Bom dia também, bem-vindo aqui à Arena Canal Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que estão nos assistindo ao Canal Rural, ao Carlos Joel da FETAG, ao João Salomão, o nosso mediador também. Então, vamos conversar sobre um assunto que está em voga e envolve tantos milhares e centenas de produtores no Brasil todo. Obrigada. E a seu lado, Miguel Daúde, comentarista do Canal Rural, que também vai participar aqui com a gente desse debate, dessa conversa. Bom dia, Daúde. Bom dia a todos, bom dia, Kelly, e obrigado pela oportunidade. Então está todo mundo convidado a participar. Olha aí, pessoal aqui de respeito, de peso aí para falar sobre esse assunto aí que é tão importante para a cadeia produtiva do leite. E a gente vai começar então a abertura do Fórum Canal Rural, o Leite em Ponto de Fervura,
como enfrentar as ameaças à produção. Um título que já indica aí o que a gente vai ter pela frente nessa manhã. E o ponto de fervura, a gente sabe que esse tema é muito importante, tem muitas questões a serem debatidas, a questão da importação, dos preços, da remuneração do produtor, e a gente quer a participação de todos. Chamo aqui para conversar com a gente rapidinho, antes de começar o debate e começar aí a exposição, o líder aqui da entidade parceira do Canal Rural nessa iniciativa. Eu convido o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, para conversar e dar boas-vindas aqui nessa manhã. Bem-vindo, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a diretora Alessandra e a Kelly, em nome de vocês, saudar toda a equipe do Canal Rural pela parceria que tem com a FETAG já há diversos anos na Expo Inter e fora da Expo Inter também, pela parceria que a gente tem. Queremos saudar aqui o Daout, a satisfação poder fazer o debate junto com você, pelo conhecimento que vem, pela experiência. Também saudar o Darlan e o nosso presidente do Sindilat, que está aqui, Alexandre Guerra, e saudando vocês, saúdo a todos os representantes da indústria. Saudar o João Salomão e agradecer pela oportunidade de você ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje nos habilitando com os teus conhecimentos e também ouvindo as reivindicações que nós vamos, com certeza, fazer para vocês aqui. Quero saudar o secretário da Agricultura, Hernani Polo, parceiro aí que está aqui conosco também, que depois vai deixar sua mensagem. Saudar o presidente da Assembleia, Edgar Preto, e o deputado Elton, que estão aqui, e agradecer desde já a parceria, deputado, presidente, por essa parceria que vocês têm conosco também para que esse evento possa acontecer. Saudar aqui os demais diretores da FETAG que estão aqui, os coordenadores, os presidentes dos sindicatos, os agricultores que estão aqui e também os agricultores que nos ouvem. E dizer que esse é o momento, saudar aqui o amigo Benício, os presidentes das cooperativas que estão aqui, de produção, de crédito, também que estão aqui nos acompanhando, pela importância que tem esse evento. E dizer que a casa está cheia e o tempo não está nos ajudando, mas deveria ter aqui na frente, com a parceria com o Canal Rural, que botou som e imagem para fora, nós teríamos aí 800, 900 pessoas na rua, pela importância que tem esse tema para nós hoje. Nós estamos falando aqui de uma das culturas mais importantes para o Estado, pois elas estão em praticamente todos os municípios do Estado, e ela vem enfrentando dificuldade, e um dos pontos é a importação. Não é só esse, tem mais, e que durante o programa agora nós vamos poder debater. Então, obrigado pela presença de todos vocês, e que a gente faça um grande debate, e que daqui desse debate a gente possa sair daqui com encaminhamentos para resolver a vida da cadeia do leite do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas, especialmente, que a gente dê um alento a esses agricultores e essas agricultoras que não medem esforços para produzir e querem se manter produzindo. Obrigado pela oportunidade e que a gente tenha um grande debate, cara. Obrigada aí, Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG do Rio Grande do Sul. Com certeza a gente vai ter uma manhã aí bastante produtiva. E eu convido agora para uma saudação o deputado estadual Edgar Preto, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente também nessa manhã importante de discussões sobre a cadeia produtiva do leite. Obrigada, Edgar. Bem-vindo. Muito bom dia, prezados amigos e amigas. Quero cumprimentar com alegria meus colegas deputados, Elton Weber, muito ligado com este assunto, com estas bandeiras da agricultura familiar, assim meu colega Hernani Polo, que hoje é secretário de Estado, mas é membro do Poder Legislativo. Minha saudação carinhosa aqui aos debatedores, Joel da Silva, que representa o presidente da FETAG, o João Salomão, que é o coordenador de pecuária do Ministério da Agricultura, o Miguel, que é o nosso comentarista, e o Darlan, que é o gerente executivo da Sindilat. Todos os senhores e as senhoras que lotam neste momento esse espaço, prezados telespectadores do Canal Rural, o Brasil inteiro, os ligados a esse setor certamente estão conosco, e eu, como presidente do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, obviamente estou muito feliz por esta oportunidade, pelo Rio Grande do Sul, poder sediar primeiro uma feira da magnitude que é a Expo Inter, que nos orgulha, todos os gaúchos e gaúchas, não só do campo, mas
Os gaúchos urbanos, por certo, têm no calendário a visita à Expo Inter, e isto não é por acaso, é pelo trabalho, pela dedicação e pela força que este setor tem no Rio Grande do Sul. Nós, do Parlamento Gaúcho, temos uma decisão de não fazer de conta que não estamos vendo nada quando tem assunto que diz respeito aos trabalhadores do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. No Parlamento, a gente sempre busca ter opiniões de consenso, que é justamente a possibilidade de potencializar mais a nossa ação. Democraticamente, quando não tem consenso, é a maioria que decide. E o Parlamento Gaúcho, no seu conjunto, alguns parlamentares mais, outros menos, porque tem a ver com este assunto, está muito ligado e preocupado e agindo sobre essa questão do leite. Como já foi dito aqui pelo presidente Joel, boa parte dos agricultores do Rio Grande do Sul, ou a grande maioria da agricultura familiar, tem a sua economia baseada na produção de leite e estão angustiados, estão preocupados, estão sendo atacados, toda uma cadeia que levou anos para se organizar, que teve investimento, agricultores que botaram todo o seu capital em organizar a produção do leite, melhoramento genético, com as cooperativas, com as prefeituras que também fizeram os seus investimentos. Enfim, nós temos no Rio Grande do Sul, por excelência, uma cadeia organizada de um grande setor. E é por isso que nós não podemos cruzar os braços e fazer de conta que não estamos vendo nada no momento em que esse setor é tão atacado. Obviamente que são várias questões. Obviamente que tem a crise econômica, obviamente que tem toda a questão que envolveu pequenos que se envolveram em questões ilegais nesse setor, muito pequenos, mas tem as questões que dizem respeito ao público, que nós precisamos agir. Nós sabemos que o governo federal, através da Conab, tem também um potencial que possa, neste momento difícil, comprar parte desse estoque de leite que temos, porque o governo também, o poder público federal também tem as suas obrigações com colocar esse produto nos espaços institucionais. Nós achamos que por ali também pode ser um canal e precisamos tratar, por fim, com muito cuidado a questão da importação. Nós não vivemos numa ilha, obviamente. Agora nós temos que primeiro privilegiar e cuidar dos nossos. A mão pública, a mão do Estado brasileiro, que eu digo, tem que estar amparando primeiro os seus e aqueles que mais precisam das políticas públicas. Acho que temos que tratar com muito cuidado, porque, como eu disse, não vivemos em uma ilha. O governo do Estado, por óbvio, tem tudo a ver com esse assunto, tem que estar à frente dessa questão para encontrarmos saída e já estão agindo na questão aí que já foi divulgado, na revogação de medidas, decretos que vinham, na opinião dos trabalhadores agricultores, prejudicando esse setor. Portanto, amigos e amigas, em nome do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, presidente Joel, é um prazer ser parceiro deste evento, porque tem tudo a ver com o nosso Rio Grande e com a Expo Inter, que é esta grande feira. Agora, às 11 horas, a Casa da Assembleia aqui na Expo Inter, que completa 6 anos, este ano da nossa permanência, vai receber um conjunto de movimentos sociais do campo, este presidente e os deputados, para tratarmos de como a Assembleia irá também agir nesta questão. Muito obrigado pela oportunidade. Edgar Preto, aí, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, conversando aqui um pouquinho com a gente nessa manhã aqui de discussões sobre a questão do leite. Volto a repetir que todos podem participar, fazer perguntas, já aproveitem aí, comecem a formular suas perguntas e contem também o que está acontecendo na sua região. Quero o nome de vocês e o município de onde vocês estão falando. E o pessoal que está em casa, a gente quer a sua participação também. Mande suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp, a gente vai colocar aí na tela daqui a pouquinho o número. Mande suas perguntas, suas dúvidas de qualquer lugar do país. A gente quer saber a situação aí da cadeia produtiva do leite em todos os municípios, em todos os estados brasileiros, que a gente sabe que os produtores estão enfrentando grandes problemas. E a gente vai dar continuidade aqui então, e agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente um pouquinho nessa manhã o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, Hernani Polo. Por favor, secretário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa 40ª Expo Inter. Uma saudação muito especial aqui aos painelistas que logo mais estarão tratando o tema do leite. Uma saudação muito especial a todos os agricultores,
que aqui estão e certamente produtores de leite que diariamente enfrentam esse grande desafio e que a Expo Inter ela é sem dúvida um espaço e um palco para grandes e importantes debates e este é um deles. Eu quero aqui cumprimentar o presidente Joel da FETAG, também do IGL, que foi com a diretoria da FETAG que aqui está, os proponentes desta iniciativa, né, com o apoio da Assembleia Legislativa, da FUBRA, né, e com outros parceiros, possibilitando, através do canal rural, ter a oportunidade, com todos os presentes e também com os telespectadores, discutir esse tema extremamente importante. Saudar aqui o colega deputado Edgar Preto, presidente da Assembleia, também o deputado Elton Weber, que são parlamentares identificados, ligados e que têm trabalhado, né, de forma muito intensa nessas ações aí na defesa dos setores da produção agrícola e pecuária. Aqui nós estamos, meu caro Daúde, que conhece muito bem o assunto, que anda por todo esse Brasil, vivendo momentos difíceis, assim como é praticamente a vida diária dos agricultores, né? A instabilidade na agricultura e na pecuária ela é praticamente permanente, né? Porque são setores que dependem muitas vezes, né, de fatores externos, mercado, e que em muitos momentos o preço, a remuneração acaba não sendo condizente para que os agricultores tenham renda. E por isso que nós estamos aqui, Salomão e Darlan, meu querido Alexandre Guerra, discutindo esse assunto. Eu estou aqui também na condição de tirador de leite, já participei dessa atividade por alguns anos, ainda hoje a nossa família trabalha na atividade, e eu não tenho dúvidas de que ela é a mais sensível, ela é a mais desafiadora, ela é a mais complexa de todas, né? Pelas suas características, pela sua rotina diária, né? Todos os dias do ano, 2 safras por dia, quando em alguns casos não temos 3 ordenhas, então realmente é muito complicado, não é fácil ser produtor de leite. E realmente o que nós estamos acompanhando é exatamente uma evolução, pelo apoio das entidades, e aqui mais uma vez eu faço referência à FETAG, mas outras tantas entidades, deputado Edgar e deputado Elton, que trabalham, né, na orientação, no apoio dos agricultores para que eles possam evoluir em quantidade e principalmente em qualidade. E isso é inegável. Hoje, nós estamos falando aqui para todo o Brasil, mas podemos afirmar com toda a segurança que o leite produzido no Rio Grande do Sul, hoje é um leite de excelente qualidade, né? E claro que isso também é um processo de evolução, de exigência, porque o consumidor vai buscando também, né, exigir mais, mas os produtores vêm fazendo a sua parte. E claro que nós enfrentamos dificuldades, problemas, que ele não é de uma solução única, até pela complexidade que o setor vive, e certamente esse momento é um momento muito delicado, um momento muito difícil. Nós fizemos todo o esforço possível, aqui eu quero saudar a todos também, em nome do governador Sartori, para que as nossas ações, as nossas atitudes e aquilo que está ao nosso alcance possa ser feito. Esse é o nosso desejo. Nós sentimos muito como cada um de vocês sente, cada entidade, cada parlamentar, quando um produtor abandona a atividade. Porque é uma família que deixa de ter uma renda mensal, né? E não são todas as atividades da produção agrícola e pecuária que têm uma renda mensal como o leite tem, né? E que muitas vezes é o sustento da própria família, do estudo e das despesas mensais que os nossos agricultores têm. Portanto, aqui nós estamos para nos solidarizar e também dizer de que o que a gente está podendo fazer, nós estamos, né? Recentemente, em uma mobilização, e faço aqui justiça, porque tem que se dar a César o que é de César, pela mobilização das entidades, dos parlamentares, nós conversando com o governador, com o vice-governador, nós tomamos uma decisão de suspender 2 decretos que tratavam sobre importação de leite. Um desde 2012, o outro do ano passado, recente, e suspendemos ambos, né? Isso vai solucionar totalmente o problema? Acredito que não vai resolver todo, mas é uma ação exatamente para a gente poder avançar. Precisamos também, já conversamos com as entidades, Salomão,
com o ministro Blairo Maggi, que esteve aqui na Assembleia. A única audiência, digamos assim, específica foi sobre o leite, para que o Ministério também faça as ações possíveis na proteção do produtor. Nós temos um Mercosul aqui que, em determinados momentos da UD, ele nos gera um grande problema, porque o que nós produzimos aqui, os outros países também produzem, e essa entrada de leite acaba gerando um desequilíbrio, principalmente em determinados momentos. Então, o Ministério e o ministro foi sensível para que nós possamos forçar, já foi tentado o ano passado, em outros momentos, criarmos cotas, como existem com a Argentina, que não são acordos governamentais, mas que o governo pode, né, numa articulação, nos ajudar a criar essas cotas. Sob pena, e o ministro deixou muito claro, de que o leite possa ser retirado do acordo do Mercosul. Se não conseguimos evoluir por um caminho, temos que buscar outra alternativa para protegermos os nossos produtores. Além daquilo que o deputado Edgar já falou aqui, né, de aquisições pela Conab, AGF, EGF, que são outros mecanismos também possíveis de serem trabalhados, exatamente com o objetivo, né, de dar uma proteção, né, de proteger o nosso produtor. Então, aqui nós estamos mais uma vez para reforçar o nosso compromisso, parabenizar a FETAG por esse debate, especialmente o nosso reconhecimento a todos os produtores, a todos os agricultores, né, que se dedicam muito e que, né, com sol, chuva, frio ou calor, com qualquer situação, tem que fazer a sua ordenha, né, e tirar o leite dos seus animais diariamente. Uma atividade que também, diga-se de passagem, é importante dizer, outros setores, às vezes, está ruim, para um ano, não planta, dá um tempo, o leite não tem como fazer. Né? Você tem uma programação, um planejamento, e você tem que preparar os animais, e vem vindo as novilhas, você vai renovando o plantel, você não tem efetivamente como fazer uma interrupção dessa atividade. Então, realmente, esse olhar diferenciado para esse setor precisa ter, e é o que nós estamos buscando fazer com todo empenho e com toda a dedicação. Então, mais uma vez, parabéns a todos, que tenhamos um bom debate aqui e que a gente possa levar adiante, e somos parceiros aí junto com as entidades e com o Parlamento Gaúcho para construirmos dias melhores aí para todo o nosso setor, especialmente os produtores de leite. Muito obrigado e um bom debate a todos. Obrigada aí pela participação de Hernani Polo, secretário de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Falamos ao vivo aqui desse tradicional dia, que é o Dia da Agricultura Familiar, e é onde justamente acontece esse evento da cadeia produtiva do leite. A gente quer a participação de todos que estão aqui e também o pessoal que está de casa pelo WhatsApp, fazendo perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai abrir esse espaço para tirar dúvidas aqui com os nossos palestrantes, painelistas que estão com a gente nessa tarde. E para começar as apresentações desta manhã, nós temos aqui um representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para falar sobre este polêmico assunto de hoje. Eu chamo aqui João Salomão, coordenador-geral de Pecuária da Secretaria de Política Agrícola. Por favor, Salomão, bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Em nome do secretário de Política Agrícola, Neri Geller, agradecer o convite formulado pelos organizadores, em especial a FETAG, Joel, ao Canal Rural. Esse, de fato, é um assunto que está em bastante evidência. Em Brasília, recentemente, tivemos uma audiência pública, com grande participação também, muita discussão sobre o tema. E que bom que nós estamos podendo dar continuidade a essa demanda do setor. Fico satisfeito que alguns dos problemas apontados naquela oportunidade já foram superados, inclusive. Então, alguns resultados já foram vistos de lá para cá. O Ministério da Agricultura tem plena consciência da importância desse setor, a importância econômica, social. Quando nós falamos de Brasil, nos últimos dados do censo, aí são 1.300.000 propriedades que desenvolvem atividade no setor do leite. Quer dizer, se nós multiplicarmos isso por 3, 4 pessoas aí por família, nós estamos falando de 4 milhões de pessoas envolvidas diretamente nessa atividade. Uma produção de 35 bilhões de litros, se nós colocarmos aí uma conta por baixo, são 36, 37 bilhões de reais o valor da produção desse setor. Então, eu acho que esses poucos números já dão a dimensão
da importância desse setor. E nós temos atuado nesse setor. E os produtores aí, inclusive os produtores de leite, não podia ser diferente, são os nossos clientes do Ministério da Agricultura. Nós trabalhamos no sentido de proporcionar ao produtor, ao campo, a sustentabilidade da produção, que o produtor possa permanecer e transmitir isso aos seus filhos e gerações futuras. Agora, no leite, nós temos diversas realidades. Isso talvez, quando a gente fale no âmbito geral, nacional, a gente possa cometer até algumas injustiças, porque situações específicas ocorrem, nós sabemos disso, em função de distância dos laticínios, condições das estradas, disponibilidade de energia elétrica, instabilidade de energia elétrica. Então, temos várias situações que eu posso, eventualmente, cometer aqui um equívoco e não reconhecê-la nesse momento, mas nós sabemos que existe. Mas o leite, apesar dos problemas que nós somos conhecedores, ele cresce anualmente, tirando os últimos 2 anos, a produção brasileira de leite cresce numa taxa de 4%, 5% ao ano. E isso é um desafio para nós. Isso cresce muito mais do que a nossa economia. Então, a cada ano, 4%, 5% a mais na produção nós estamos incorporando. E isso é um desafio que nos leva a pensar na possibilidade, já bastante real, de exportarmos esses produtos. Nós continuarmos crescendo nesse ritmo, nós obrigatoriamente temos que pensar na exportação. E para pensar em exportação, nós temos que pensar em qualidade, competitividade. E aí nós já podemos caminhar por um caminho que nos tomaria bastante tempo, né? Como seria feito isso aí. Então, o Ministério da Agricultura tem participado de várias comitivas internacionais, divulgando o nosso produto, junto com o setor privado. Alguns países já estão abrindo seu mercado para os produtos lácteos brasileiros. Essa é uma realidade. E nós sabemos da importância que vai se dar a questão da exportação, né? Principalmente se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento. E esse ritmo de crescimento, ele vem, basicamente, de acordo com a nossa visão do Ministério da Agricultura, em função da produtividade. Nós ainda estamos ganhando muita produtividade na produção do leite. E temos muito espaço a percorrer, o que nos leva a imaginar que nós vamos seguir crescendo com um pouco de condição favorável, nós vamos crescer na produção de leite. E o Plano Agrícola e Pecuário do Ministério, que é onde reúne as principais linhas de financiamento para o setor, ele expressa a visão do Ministério, e estamos aqui sujeitos a conversa, crítica, mas expressa a visão do Ministério, aonde nós precisamos melhorar nessa questão da produtividade. Então, nós temos lá o programa ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, um programa com uma taxa de juros de 7,5% ao ano, que, dentre os itens financiáveis, está lá a recuperação de pastagens. Nós entendemos que esse aumento da produtividade vai passar por recuperação de pastagens. No nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, eu falo no nosso caso porque eu também sou gaúcho, as pastagens de inverno, melhoramento de pastagens, isso certamente vai ser incorporado ao processo produtivo do leite. Também os nossos programas expressam muito claramente a necessidade de incorporação de genética ao nosso rebanho. Então, nós temos a linha Inovagro, que é uma linha em taxa de juros de 6,5%, que prevê lá a aquisição de embriões, ócitos, sêmen para o produtor, possibilidade de aquisição. Também o Ministério, junto com o Ministério da Fazenda, estabeleceu o programa Mais Leite Sustentável, que é um programa que permite que as indústrias, as cooperativas que têm créditos a receber, créditos principalmente aí vindos do desconto de PIS com fins da compra do leite, pode utilizar parte desse crédito para programas de capacitação dos produtores rurais. Também é possível utilizar esses recursos para
aquisição de genética melhorada. Então, essa é uma outra demanda que nós entendemos, a questão da capacitação, da assistência técnica, que muito tem se falado. Essa é uma forma. Por esse programa aí já foram utilizados 75 milhões de reais, um alcance em torno de 60 mil produtores. Então, também nessa linha está sendo feito algo. Além desses, nós temos a Embrapa, que é o braço do Ministério de Pesquisa, tem uma unidade específica da Embrapa Gado de Leite em Minas Gerais, que tem dado a sua contribuição ao setor, com tecnologias voltadas ao setor. Então, esse conjunto de ações do Ministério reflete o nosso entendimento sobre o setor. Em relação às importações, aí, que é o tema que está bastante em evidência, de fato, o ano passado, mais especificamente, tivemos uma importação aí da ordem de 160 mil toneladas de leite em pó. E, juntamente com os outros produtos e derivados, isso nos deu um incremento na ordem de 6, 7% da nossa produção. Então, esse volume, e às vezes num curto período de tempo, nós temos a plena consciência que desestabiliza o setor produtivo. E é isso que talvez nós temos que começar a trabalhar. O Ministério, nas primeiras discussões para o estabelecimento de um acordo com a Argentina, nós fomos ativos nessa participação. É um acordo privado, mas teve participação de técnicos do Ministério da Agricultura, foram até a Argentina, recebemos os representantes das indústrias argentinas em Brasília, e foi possível estabelecer esse acordo, que hoje está em torno de 4.500 toneladas por mês. Com o Uruguai, nunca houve essa possibilidade de acordo. Quando eu digo nunca houve, possibilidade no sentido de que não tinha espaço, não teve abertura para nós conversarmos com os uruguaios. Nós não pensamos que seria a solução definitiva tratarmos a importação como algo que devemos evitar. Principalmente, como eu falei no começo, que nós temos que pensar em exportar. Se nós temos que pensar em exportar, nós não podemos pensar em trancar as importações. Essa é uma visão que nós temos que desenvolver. Então, nesse sentido, entendemos que o melhor seria também buscar um acordo ou criar um ambiente que nos propiciasse criar um acordo com o Uruguai. E, nesse sentido, o nosso ministro recentemente esteve aqui na Expo Inter, como foi falado pelo nosso secretário Nani Polo, já se comprometeu a buscar contato com o governo uruguaio. Esse é um assunto que envolve diplomacia, que envolve acordos internacionais, mas a disposição, acho que está muito claro que existe. E o Ministério da Agricultura, na pessoa do ministro, tenho certeza, vai conduzir esse assunto. Então, como que vai se dar o desenrolar dessa discussão, nesse momento não é possível aí nós termos a resposta. Então, esse ano as importações estão um pouco menores, mas ainda são um montante considerável. Já importamos 70 mil toneladas, se eu não estiver errado, desses primeiros 7 meses. E essa questão que eu reforço, que é essa falta de previsibilidade. Quer dizer, o produtor tem um estímulo para produzir, melhora o preço, investe, e aí entra um produto, uma quantidade muito grande, num curto espaço de tempo. Isso aí, de fato, tem causado um transtorno para o setor produtivo. Nós temos a plena consciência disso. Só entendemos que a solução mais extrema seria frear as importações. E talvez a mais sensata seria buscarmos um acordo de cotas também. Me lembro que naquela discussão em Brasília foi colocada a questão dos decretos do Estado do Rio Grande do Sul, e me parece que já foram superadas essas questões. Então, é aí que eu digo, isso que eu disse, que algumas demandas que foram apresentadas lá já foram superadas. Essa foi uma delas. Uma outra demanda que foi anunciada hoje pelo Ministério da Agricultura foi em relação à taxa de juros do crédito de comercialização para as cooperativas. As cooperativas, aí, por uma questão de
de caixa de governo, de tesouro, todos os créditos de comercialização passaram a ter taxa de juros até 12,75. Então, isso gerou bastante reação. As cooperativas apresentaram as suas argumentações e hoje foi divulgado, foi votado no Conselho Monetário, acho que foi segunda ou terça-feira, que a taxa de juros para as cooperativas foi reduzida para 8,5%, já com fonte dos recursos obrigatórios. Então, eu digo que aí seria já uma segunda ação decorrente, não exatamente daquela audiência, mas dos assuntos que foram levantados naquela audiência. Então, nós estamos trabalhando, estamos buscando respostas para o setor e estamos aqui hoje dispostos, mais uma vez, a conversar e levar mais demandas para Brasília. Por enquanto, muito obrigado. João Salomão, coordenador-geral de Pecuária, obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, seu depoimento. E a gente agradece também a presença de Rogério Bruno, que é presidente da cooperativa Santa Clara, e também Zé Nunes, que é deputado estadual. Obrigada aqui pela presença de vocês nessa manhã. Fórum Canal Rural, leite em ponto de fervura, como enfrentar ameaças à produção. Este painel abre o tradicional Dia da Agricultura Familiar, como a gente já falou aqui na Expo Inter. O encontro dessa manhã é uma realização do Canal Rural em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG Rio Grande do Sul. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FARMUS, também apoia este evento, e a Souza Cruz. Muito obrigada aí por esses apoiadores aqui deste evento. Graças a eles é possível a gente estar aqui neste espaço Arena Canal Rural. E está aqui com a gente também o presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul, Alexandre Guerra, que eu vou chamar aqui para vir ao púlpito, para falar um pouquinho do panorama do setor leiteiro e falar sobre as importações na visão da indústria. Seja bem-vindo, Alexandre. Aqui venha conversar um pouquinho com a gente nessa manhã, direto aqui da Arena Canal Rural. Bom dia a todos. Nós preparamos uma apresentação para também ser um pouco visual, então eu pediria que pudessem colocar a apresentação. Passa aqui. Até que coloque a apresentação, eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma satisfação nós do Sindicato das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul estar aqui com vocês. E eu quero cumprimentar o presidente Joel. Em nome do presidente Joel, eu quero cumprimentar a todos os produtores, que é a razão de existir das nossas indústrias. Vocês podem ter certeza que não existe indústria sem produtor e não existe produtor sem indústria. Nós nos unimos nesses pleitos e nós somos uma parte integrada nesse processo. O que nós temos que fazer é sentar sempre para podermos alinhar os nossos pleitos, e a gente tem feito muito todo momento no transcorrer da passagem desses anos aqui. Eu começo aqui com os quadros, para nós fazer um pouco de reflexão em cima desse momento também, e aonde nós somos inseridos. Até porque tudo se dirige para a competitividade. Até porque hoje nós somos um país importador em nossa balança comercial. E nós temos que saber aonde nós somos inseridos e quais são as situações. Só para colocar esse primeiro quadro aqui, nós colocamos o Brasil hoje produz 35 bilhões, o Rio Grande do Sul 4,6 bilhões. 2016 é muito igual, que não está aqui. Então, se nós olharmos 2014, nós crescemos em relação a 2014 a 2013. Agora, 2016, 2017, a nossa produção ela até decréscimo. Agora, que nós estamos agora em 2017, que está subindo. Então, vejo que nós temos 2 anos de produção estagnada e agora voltou a subir. E nós representamos, essa produção gaúcha de 4,6 bilhões por ano, representa 13% da produção nacional. Desses 13%, 40% é consumido aqui no Estado. E 60% tem que sair do Estado do Rio Grande do Sul. Esse quadro mostra para nós, ele é muito interessante, com quem nós estamos concorrendo. Qual é o valor do leite que é pago ao produtor nesses países? Se nós olharmos aqui, e vou destacar a Argentina e o Uruguai, que é 34, que é Argentina é 28 e 26 centavos. Ele desalinhou aqui na apresentação, porque os 36 centavos aqui é do Brasil. Então, vejam, nós estamos com a Argentina com 28 e com o Uruguai com 26.
Se nós fizermos uma média disso aqui, dá igual a 90 centavos por litro de leite, o que eles recebem lá. E é com esse leite que nós concorremos. Ok. Que nós concorremos. Esse é o cenário que nós estamos inseridos. Então, quando vem leite em pó da Argentina e do Uruguai, que é livre acesso, que tem o Mercosul, nós, produtores, nós, indústria, estamos concorrendo com esse valor de litro de leite. Então, por isso que, se nós traduzirmos em nossa moeda, isso dá em torno de 90 centavos ou até mais baixo disso. Então, dá para nós compararmos entre nós. Se nós olharmos no quadro seguinte, eu botei aqui o leite pago ao produtor, que é o valor da CPEA. Se nós olharmos o mês de julho, que é o mês de junho, pago em julho, foi R$ 1,32 como estado do Rio Grande do Sul. No mês de julho, que pagamos em agosto, que não está aqui, ficou em torno de R$ 1,20. Se nós fizermos essas contas aqui, nós estávamos com esses 36, 38 centavos. Se nós olharmos os meses de março, que é o mês mais para trás, o mês de maio, que é o mês mais elevado, nós estávamos 45 centavos de dólar. Então, veja, nós estávamos concorrendo com leite de 28 centavos de dólar e nós aqui com leite a 40 centavos de dólar. Agora que ele se reduziu um pouco, que fica em torno de 38 centavos de dólar. Né? Então, nesse patamar é que nós estamos inseridos. Num segundo quadro, eu quis colocar aqui para vocês, e de uma forma muito transparente, esses são os preços que nós, indústrias, comercializamos o leite para o atacado. Como o leite em pó e o leite UHT significa mais de 80% do nosso produto comercializado para nossas indústrias gaúchas no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, nós trouxemos aqui para vocês verem os preços do leite. Então, o mês de julho fechou em R$ 2,00. Nós chegamos a ter, abril, R$ 2,38. Então, veja a queda que nós temos. E, o pior de tudo, que agora nós estamos no mês de agosto, e esses preços médios, que o Consulate já está anunciando aqui, ele está abaixo de R$ 1,90. Então, o mercado está desaquecido, nós temos um problema de ordem econômica, é uma insegurança, talvez, no sentido político-econômico, e faz com que as pessoas tenham menos renda. Nosso grande problema também que hoje existe é a falta de renda da população. Essa falta de renda, as pessoas buscam mais o quê? Mais ofertas. Consome estritamente o necessário. Isso tem feito que achata o preço do produto. Se nós olharmos esse quadro aqui, a indústria, se nós botar agora o mês de agosto, ela já está perdendo quase que 60 centavos por litro de leite do mês de abril para agora o mês de agosto. Se a indústria perde esses 60 centavos e nós multiplicarmos pela produção de leite, só no Rio Grande do Sul, isso a indústria deixa de faturar 200 milhões de reais por mês. Que esses 200 milhões de reais se refletem e também reduz ao produtor, porque a indústria está no meio entre o cliente e entre o produtor, e ele volta de trás para frente. Infelizmente, nós estamos num mercado bastante restrito e com consumo desaquecido. Isso faz com que você tenha essas reduções. E na questão do leilão do leite em pó, tu vê, do dia 1º ao dia 15, já no segundo leilão, já que é o 0,6%, R$ 3.143, 3.143 dólares a tonelada. Isso aqui, quanto é que dá em real? Para nós traduzir para nós. Isso dá R$ 10 ao quilo do leite em pó. Então, olha, nós estamos concorrendo contra este leite a preço mundial, não é só Argentina ou Uruguai, é preço mundial, em leilões, que dá igual a R$ 10 ao quilo do leite em pó. E quanto é que nós estamos vendendo aqui, as indústrias gaúchas aqui no Rio Grande do Sul? Esse mês de julho, ele está com R$ 13. Esse é o valor. Só que em agosto, ele já está equiparando quase ao preço do leite importado. Porque o consumo ele não está tendo, o comerciante, quando compra, ele faz essa pressão pelos preços de leite que existem no mercado mundial, do leite em pó. Então, esse é o mercado que nós somos inseridos, isso que nós temos que entender. A indústria, ela não quer vender leite com preço menor. Ela faz de tudo para poder segurar. Mas o mercado é soberano, é lei da oferta e da procura. E nesse momento o mercado está achatando. Pela questão que nós estamos produzindo a mais do ano que passou, que esse ano aqui a gente cresceu, pela questão do desaquecimento, pela questão do consumo, isso tudo faz com que achate os preços. E pela entrada do leite importado, que entrou com os valores mais competitivos do que os nossos. Então esse é o nosso cenário. Se nós olharmos agora aqui, eu coloquei a balança comercial. Então aqui o coordenador do Ministério da Agricultura nos fala aqui em importação, que nós temos que ser um país também exportadores.
Mas se nós olharmos no quadro que está exposto aqui, olhar o 2016, 241 mil toneladas, né? O quanto é que nós importamos e exportamos 56. Olharmos agora até os primeiros 7 meses, nós importamos 114 mil toneladas, entre todos os tipos de produtos, leite em pó, o que mais tem aqui, queijos e outros, e exportamos já 24 mil toneladas. Então, nós também já somos um país que já estamos entrando em outros mercados. Então, o Brasil, a nossa indústria, já estão exportando pouco de leite em pó, leite condensado, manteiga. Então, já estamos fazendo esse espaço para poder estar nesse mercado quando nós passarmos a ser, de fato, mais exportadores. O que mostra esse quadro? Que se nós importamos 114 mil toneladas e exportamos 24 mil, que ainda nós somos um país importador. Então, nós precisamos importar para abastecer o nosso mercado interno. O que tem de ruim nesse momento é que o volume de leite que entrou no momento a preços mais baixos do que os nossos, e em volume considerável. Se fosse diluído dentro do ano, a indústria conseguiria administrar melhor isso. Por isso que a gente defende que tem que ter cota, sim, para o Uruguai, da mesma forma como tem com a Argentina. Para vocês terem uma ideia, olha, o Brasil, o Salomão falou aqui 1.300.000 famílias. Nós colocamos aqui 850 mil famílias, que é aqueles mais ligados ao setor industrial. Daí daria 41 mil quilos ano por propriedade, o Brasil. E tu olhares aí, a Argentina, 824 mil quilos ano. O Uruguai, 456. Quer dizer, esta é a diferença. Então, eles têm uma produtividade maior por propriedade, consequentemente, também eles têm uma produtividade maior por animal. Se nós queremos buscar a competitividade, nós também temos esse outro lado para trabalhar. Produção maior por animal, produção maior por propriedade. Tudo isso para poder diluir custo. Como a indústria também tem que produzir em escala. Para quê? Para que ela possa fazer todo o ciclo completo e nós sermos competitivos o suficiente para poder entrar nesse mercado internacional e também poder segurar a importação. Nós chegamos, assim, a algumas sugestões que a gente entende que é importante, que este fórum precisa estar discutindo, e é o momento ideal também, e destacamos que nós precisamos que seja reajustado o valor do leite em pó comprado pela Conab. Nós precisamos que saia daquele valor mínimo, que é de 11 e alguma coisa, para R$14, que é o valor do Conselheito. Para quê? Para que a gente possa viabilizar e não estar vendendo ao mesmo preço do leite importado, senão não vai mudar em completamente nada. Então, esse é um pleito que nós temos que chegar. Salomão, nós temos que fazer chegar isso lá em Brasília com vocês, para que seja estudado isso. Outra coisa, nós sugerimos, nós fizemos a mudança aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tiramos aqueles 2 decretos, juntamente com o governo, com os deputados, que todos nos apoiaram, isso a gente tem que destacar, nesse trabalho que nós fizemos juntos. Não chega só isso. Ele ajuda? Sim, ajuda com certeza. Agora, precisamos que seja feito compras governamentais de forma urgente para tirar a pressão do mercado. Não só de leite em pó, mas também de leite UHT. Nós precisamos que isso seja feito. Então, nós precisamos compras governamentais fora daquilo que hoje está sendo feito. Esse seria um excedente. Porque se para o país o Mercosul é importante, o setor lácteo é muito mais importante ainda. Nós temos essas milhares de famílias por trás das nossas indústrias aqui. Então, precisamos, então, que o governo faça essas compras. Esse pleito nós já fizemos como entidade, já fomos a Brasília, já fizemos aqui na Assembleia, também aqui no Estado. Temos apoio de todos os deputados, todas as entidades. Esse pleito não é do sindicato. Esse pleito é de todos os setores. É da FETAG, é do sindicato, é de todas as entidades ligadas ao setor. E que também possa fazer compra de leite UHT. A gente colocou aqui mais de 400 milhões de litros para poder tirar a pressão. Assim nós vamos fazer com que trave essa queda e volte a recuperar. Não tem nada que possa ser tão ruim que não possa piorar, mas agora nós temos que fazer ações para que possa estagnar e buscar essa melhoria. Outra coisa, nós defendemos que tenha que ter essas cotas urgentes com o Uruguai. Se a Argentina tem essas 4.500 toneladas mês, nós calculamos como sindicato que nós temos que fazer esta média, deixando fora o 2016, que foi muito elevado de importação, e o 2017, seja olhado os anos para trás. E não pode passar de 3.000 com o Uruguai, porque se passar disso, desequilibra. E nós temos que ter uma harmonização para não desequilibrar. Porque se nós somos um país importador, precisamos desse produto aqui no país para fazer a demanda necessária. Agora, o que não pode entrar é com valor melhores e mais competitivo que os nossos, porque
porque isso estoura tudo onde? Na indústria e para o produtor. Quem paga a conta no final sempre acaba sendo esse elo aqui. Outro detalhe, guerra fiscal. Por que a gente colocou guerra fiscal aqui? Porque quando o nosso leite sai aqui do Rio Grande do Sul, e eu falei antes no início que do que a gente produz, 40% fica aqui, 60% tem que sair, nós vendemos para outros estados ou até para fora do país. Mas no caso do leite UHT, a gente mais vende para onde? São Paulo e Rio de Janeiro, que são os outros 2 estados importadores, certo? Então nós temos que passar por Santa Catarina, por o Paraná, tem um custo elevado de logística, e quando chega lá, o nosso leite sai daqui com 12% de ICMS, e lá tem que pagar 18%. Então, ele tem um acréscimo de 6% a mais. E o leite produzido lá em São Paulo, ele tem 18%, mas ele se zera pelo seu incentivo fiscal. Então, nós temos 6% de diferença no nosso leite aqui, porque o governo do estado nos dá 12%, e quando chega lá, o estado de São Paulo, ele tem 18%, ele zera para eles, mas nós temos 6% a mais. Então, essa guerra fiscal onera mais o nosso produto de fora. Então, isso tem que ser trabalhado para harmonizar, porque não podemos estar dentro do próprio país, concorrendo com outros estados e fazendo com que o estado exportador pague uma conta que não é justa, porque tudo isso estoura na indústria, consequentemente, no produtor, que é o final quem paga essa conta. Outro fator que nós botamos, linhas de crédito. O coordenador Salomão fala aqui para nós que agora foi reduzido para 8,5% as taxas para as cooperativas, para a linha de estoque. Gente, com uma inflação de 1,6% negativo, Pedrinho, Joel, Elton, com uma inflação de 1,6%, nós ter linhas de crédito para pagar 8,5% é um absurdo. Se nós queremos ajudar o setor agropecuário, e a agropecuária é a base da agricultura, é a base da economia do país, e o leite está inserido nesse cenário todo, nós não podemos estar pagando taxa de 8,5%. Se nós temos inflação do IGPM de menos 1,6%, tinha que ser pelo menos a inflação é 0%. Senão, como é que nós vamos fazer com que o setor continue crescendo e desenvolvendo? Onde é que nós vamos tirar 8,5% para pagar o ano? Então, isso é outro ponto que tem que ser visto. Nós temos que ter linhas de crédito condizentes, sim, para que a indústria possa tomar esse recurso, possa fazer o estoque e não ficar vendendo enquanto o preço está ruim, principalmente da questão do leite em pó, e para que o produtor também possa tomar esse recurso e poder fazer o seu giro dentro de taxas que sejam coerentes. Outro fator, eu concordo com o Salomão também, nós temos que trabalhar na competitividade, então nós temos que fazer a nossa lição de novo, todas essas nossas ações têm que ser emergenciais, daquilo que a gente falou até agora. E nós temos que nos preparar para o mercado externo, sim, mas nós temos que buscar essa competitividade. De novo, produzir mais a nossa propriedade, por propriedade, viram como é a Argentina, como é o Uruguai, produzirmos mais por animal também, e nós, a indústria, produzirmos também em escala para nós termos a condição de sermos competitivos. Então, dentro desse espírito, é que a indústria entende que nós estamos inseridos e nós temos que ter essas ações. De novo, não existe produtor sem indústria, não existe produtor sem indústria. Nós somos parte desse mesmo elo, por isso que nós estamos aqui, para poder debater e poder falar com todos os senhores e mostrar do real cenário. Aqui nós somos muito transparentes com os preços, com o mercado, para mostrar em que economia nós estamos inseridos. E com essas condições de importação, onde o nosso país também está inserido. Espero ter passado informações suficientes a todos, que todos nós possamos ter um bom debate, Joel, que nós possamos fazer sair com esses pleitos, para que possamos fazer o setor sair desse momento que ele está. Caso contrário, o setor entra em crise e quem vai pagar essa conta vai ser de novo, ano que vem vai ser reversão. Porque não tem nada que possa ir tão baixo que não possa fazer uma reversão depois, e os extremos são ruins para o setor. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Alexandre. A gente acabou de ouvir aqui que a FETAG tem a acrescentar também aqui com a gente. Alexandre Guerra, presidente do Sindilate Rio Grande do Sul. E agora a gente vai ouvir o que a FETAG Rio Grande do Sul tem a acrescentar com a gente. Aqui o Carlos Joel vai conversar um pouquinho com a gente, presidente da FETAG Rio Grande do Sul, nessa manhã aqui de encontro para falar sobre a cadeia produtiva do leite. E quem está aqui na plateia pode começar já a pensar nas suas perguntas, e você que está em casa também, mande pelo nosso WhatsApp, participe, falamos ao vivo aqui da Expo Inter, nessa abertura do Dia da Agricultura Familiar aqui neste grande evento no Rio Grande do Sul, onde mais uma vez o Canal Rural e agora com o espaço novo, a Arena Canal Rural. Então a gente fala agora, chama Carlos Joel da Silva para falar um pouquinho nessa manhã com a gente. Bom, depois de ouvir aqui o MAPA e o Sindilate, a gente fica bem claro por que nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo com o leite. Quando
aqui foi colocado que nós estamos aumentando a produção, e nós só aumentamos a produção porque o agricultor está fazendo a sua parte, a partir dos programas, a partir da assistência técnica, que aqui no Estado é feita pela Emater, pelos técnicos nossos dos sindicatos, trabalhadores rurais, pelas cooperativas, pelas empresas, e o agricultor está respondendo, e aí nós começamos a aumentar a produção. E aí, quando nós falamos aqui exportação e exportação, nós temos que abrir os anos, porque senão eles ficam meio sem nexo. Mas se nós olharmos as exportações, as importações de leite que o Brasil faz, se nós pegarmos de 2014, nós estamos falando em 109 mil toneladas. Se nós olharmos o ano passado, nós importamos 242. Então, vem subindo. Se nós olharmos até agora, nós já importamos quase 120 mil toneladas. Então, quer dizer, nós vamos ultrapassar. Se isso ir nessa velocidade, e o segundo semestre do ano passado foi muito mais pesada a importação, se seguir esse caminho, nós vamos bater as 242 mil toneladas de importação. Então, vamos dizer, nós estamos produzindo mais e nós estamos importando mais a cada ano. Por outro lado, quando nós falamos nas exportações, é fato, nós estamos exportando, mas se nós pegar os mesmos anos, 2014, nós exportava 76 mil toneladas. O ano passado, e nós viemos baixando a cada ano. O ano passado nós exportamos 46. E agora estamos com 17 mil até agora tonelada exportada. Bom, é claro que se nós pegarmos uma produção que nós estamos aumentando, o Brasil está importando a cada ano mais e exportando cada vez menos, está aí o caos que nós temos. E vai ficar pior se nós seguirmos nesse embalo que temos. E aí, se nós olharmos para dentro da importação do Mercosul, nós vamos ver que o maior país que importa para cá é o Uruguai. E aí tem algumas coisas que nós temos que olhar com o Uruguai. E que o mapa tem que olhar. Isso já foi denunciado aqui para o ministro no domingo, na Expo Inter, na audiência que nós tivemos com ele. O Uruguai produz, segundo os dados lá da INAL, do Instituto Nacional do Leite do Uruguai. Não é dados nossos, fabricados. Mas dados levantados aqui pelo setor leiteiro do Rio Grande do Sul. Ele produz 1,7 bilhões de litros de leite. Ou ele consome, dados deles, 791 bilhão de litros. 791 milhões de litros. Importou aqui para o Brasil 1 bilhão e alguma coisa aqui para o Brasil. Não fecha. Está faltando 52 milhões de leite que o Uruguai não produz e exporta para cá, fora os outros mercados que o INAL diz que o Uruguai importa. Então, está triangulando leite, ou as árvores no Uruguai estão dando leite. Né? Então, está muito claro para nós. E aqui nós queremos a intervenção do Estado brasileiro, do nosso país. Quando nós viemos aqui e falamos que nós queremos que o Estado brasileiro olhem isso, trabalhem para nós essas questões, nós estamos falando que nós precisamos que o outro lado, que seja o governo, intervenha no processo. Aqui o governo estadual conseguiu entender que aqueles 2 decretos estavam prejudicando. E saiu o decreto agora essa semana, a pedido de todas as instituições aqui do leite, que fomos lá, as nossas entidades, e pedimos isso junto com a Assembleia Legislativa, pedindo para o governador que o decreto fosse criado para revogar. Foi feita a revogação. Isso ajuda? Ajuda, mas não resolve. Nós precisamos trabalhar outras questões que são importantes. Nós precisamos chamar a atenção aqui que essa instabilidade não é hoje. Essa instabilidade está vindo do leite já há diversos anos aqui no Rio Grande do Sul. O ano passado, o consumidor chegou a pagar por 1 litro de leite aqui no estado, nas prateleiras do mercado, mais de R$5. O produtor, o preço médio que o produtor recebeu foi em torno de R$1,40, o preço médio. Teve uns que receberam mais, teve outros que receberam menos. Alguma coisa está errada. Isso prova que tem duas categorias aqui que, às vezes, está sendo explorada no processo, ou quase sempre. O produtor, que quando o leite sobe, ele não recebe o mesmo valor que deveria receber, e o consumidor, que paga pelo um preço em real. Por que tem isso? Porque nós não temos hoje, por parte do governo, um controle efetivo de estoques dentro do país para regular esse mercado. E nós temos uma Conab que é para isso.
Nós temos uma Conab que é para fazer esse trabalho, mas, infelizmente, não está conseguindo a fazer. E aí nós temos um pico, como nós tivemos no ano passado, para cima, e agora, esse ano, nós temos um pico para baixo. E aí, quando caiu aqui, nós temos um consumidor pagando um preço baixo, que está gostando, e um agricultor quase quebrado na ponta. E uma cadeia industrial com dificuldades. Então, é essa insegurança que nós não podemos ter mais, que nós precisamos evoluir. E aí, aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Enquanto nós estiver no mercado, isto aqui, nós não vamos conseguir equilibrar esse mercado. Nós temos, enquanto o consumidor está pagando hoje, R$ 1,80, R$ 1,90, nós temos vendo na prateleira do supermercado, pelo 1 litro de leite, o consumidor está pagando por 1 litro de água, R$ 5 a R$ 6 reais. Se nós sair aqui, nós vamos pagar por 2 garrafinhas, porque isso aqui é 500 ml, nós vamos pagar R$ 6 reais aqui. Então, essa inversão está errada. Enquanto nós não corrigir isto, nós não vamos encontrar uma estabilidade onde o produtor possa trabalhar com tranquilidade, produzindo e criando riquezas para o município, para o Estado e para o país, que é isso que nós queremos e é isso que nós sabemos fazer. Nós precisamos e queremos que o governo apresente para nós uma proposta da gente continuar aumentando a produção, mas que a gente possa ser bem remunerado. Não dá para esmagar esse produtor. E do jeito que nós estamos esmagando ele, ele vai sair do processo, como já está saindo, e muitos outros vão sair. Então, nós precisamos avançar com algumas propostas. A revisão do preço mínimo é indispensável, João Salomão. Nós não podemos trabalhar com um preço mínimo do leite com 85 centavos para o Rio Grande do Sul. Não tem como nós trabalhar com um custo de produção de 85. O nosso custo está 1,30, está 1,40. E o preço mínimo do governo é 85 centavos. Nós não podemos e não conseguimos entender que o governo até agora não tem efetivamente um controle dos estoques. E nós precisamos criar. A política de controle de estoques para nós é essencial, ainda mais com a política que nós temos aberta da exportação. Nós precisamos criar, de fato, um mecanismo que freie essa entrada de leite do Uruguai. É muito simples nós dizer que o Uruguai não aceita criar cotas, mas quem manda aqui no país é o Brasil ou é o Uruguai que manda aqui dentro? E isso nós temos que olhar, isso nós temos que verificar. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos frear. E o que nós vimos do ministro aqui no domingo? O ministro diz, ou nós criamos cota para o Uruguai, ou a Argentina está dizendo que se não tem para o Uruguai, não tem mais para a Argentina. Bom, mas aí vai virar o caos mesmo aqui dentro. Então, nós precisamos frear, porque está muito bom para todo mundo, pessoal. Se nós olharmos para o Brasil, está bom do jeito que está. Se nós olharmos para o governo, está entrando leite de lá, o mercado está aberto para exportação de outros produtos para lá, tá, beleza, o consumidor está pagando barato pelo leite, o governo está também com um preço baixo, baixa a inflação, que é um produto importante na cesta básica, mas para o produtor, como é que fica para o produtor e até para a indústria? Não estou aqui para defender a indústria, mas eu acho que tem horas que a indústria tem que estar do nosso lado, junto desse processo, que faz parte, como o presidente disse aqui, não tem agricultor, produtor sem indústria, mas não tem indústria sem produtor. Então, nós temos que aqui olhar, está ruim é para nós. Para os demais está bom, mas até quando nós vamos aguentar segurar? E aí nós temos que chamar a atenção para o próprio consumidor. Hoje ele está pagando barato, mas se nós não criar mecanismo, João Salomão, aqui de que cria o equilíbrio, não precisa o leite estar lá nos R$ 5,00 como teve ano passado, mas não pode estar em 1,80. Nós temos que ter um equilíbrio para que todo o tempo a gente possa fazer. Então, nós precisamos verificar essa questão das licenças. As licenças não podem ser automáticas para não entrar o leite no momento em que nós não podemos entrar. E elevar os valores também, por cada produtor lá na DAP que ele possa vender, que não é com MAPA, mas é com a SEAP, mas que ele possa vender através das cooperativas nesses produtos. E dizer que hoje nós compararmos aqui, pessoal, preço de outros países pago para o produtor, não dá para aceitar. Os custos são diferentes. Se nós quisermos discutir preço final de produtor do Uruguai com produtor do Brasil, com produtor da Nova Zelândia, nós temos que falar nos custos. Nós não podemos usar os produtos lá que eles usam com os preços que eles têm. Então, depois eu volto aqui no debate, né? Obrigado pela oportunidade. Acho que eu conseguia passar um pouco do que nós queremos aqui com a questão do leite.
Obrigada, Carlos Joel da Silva, presidente do FETAG Rio Grande do Sul. Pessoal aqui que está participando aqui direto ao vivo, aqui da Arena Canal Rural em Esteio, Rio Grande do Sul, participem, façam suas perguntas. Já vi que tem muita gente já começando a escrever e formular suas perguntas. E o pessoal que está de casa também pode participar pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar aí na tela durante o programa aqui para vocês fazerem as suas perguntas também via WhatsApp em qualquer lugar do país. A gente está falando muito aqui da questão do Rio Grande do Sul, mas a gente sabe também que os produtores de leite de todo o país sofrem com essa questão dos preços, com a importação, é um problema nacional. Mas antes da gente continuar aqui com o nosso debate, a gente não poderia realizar esse evento aqui sem os nossos apoiadores. Eu chamo aqui o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Salmo Dias de Oliveira. Seja bem-vindo para conversar aqui um pouquinho com a gente, dar boas-vindas aqui aos produtores e o pessoal que acompanha esse evento com a gente aqui nessa manhã. Muito bom dia, senhores, senhoras, de forma muito especial. Cumprimentar o Canal Rural e você, Kelly, pela apresentação deste programa importante. Vejo aqui os deputados Elton, o Joel, que são ligados ao setor. Vejo aqui o Darlan também, nosso secretário executivo do Sindilat. E os demais que compõem a mesa, que eu não sei o nome, mas quero lhes parabenizar pela oportunidade que temos. Nós viemos aqui falar em nome dos municípios que são produtores de leite no Rio Grande do Sul. É sabido que nós temos 100 famílias que estão ligadas diretamente com o setor. Veja a importância que nós temos no dia a dia da economia dos municípios gaúchos, de forma muito especial os pequenos municípios, onde nós temos a economia vinculada à pequena propriedade rural. E, de forma muito especial, este momento vive uma angústia extraordinária. Nós não podemos aceitar a situação que vivemos. Já tivemos 2 reuniões com o governo do Estado e dizemos da importância da revogação dos decretos que beneficiam a importação do leite uruguaio e argentino, e compreendendo até a situação econômica que vive o Estado, mas não podemos aceitar que o nosso produtor quebre, vá à falência. Nós ouvimos as pessoas dizer que tem que investir na melhora da qualidade genética, da qualidade do produtor de leite, mas todos nós sabemos disso. Agora eu quero saber como é que você faz isso vendendo leite a 85 centavos. Levantando às 3 horas da manhã para enfrentar uma estrevaria, para tirar leite no meio do barro, às vezes, todos os dias, como é a realidade do nosso pequeno produtor rural. E é esse que nós estamos defendendo, porque é esse que segura efetivamente a cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. No meu município mesmo, Rio dos Índios, lá no norte do estado, nós temos 154 produtores. E convivo todos os dias com as dificuldades das famílias, que têm ali o seu sustento, que têm ali a oportunidade de fazer a sucessão familiar, inclusive, que nós falamos tanto. Mas como é que nós vamos fazer sucessão familiar se nós não tivermos perspectiva de rentabilidade, de lucro? Nós vamos ficar municípios só de aposentados. E a Previdência Social vai quebrar de vez. Porque nós precisamos produzir, nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos. Então, a nossa participação tem sido sempre, em nome dos municípios gaúchos, em nome dos prefeitos gaúchos que estão vivendo o dia a dia, que tem que, evidentemente, transportar, cuidar do produtor, fazer a estrada, fazer o acompanhamento da pastagem, da silagem, da alimentação que nós fizemos todos os dias e cuidamos do plantio do milho. Os municípios de pequeno porte fazem um esforço extraordinário. Veja aqui gente da minha região que estão aqui participando deste momento e sabem que é assim. E nós precisamos encarar esse desafio econômica e socialmente, porque depois que o produtor efetivamente parar a sua atividade, nós vamos aumentar os cinturões de desemprego nas grandes cidades, porque o nosso produtor precisa ser incentivado, precisa ser reconhecido. E a nível nacional, bem dizia o Joel, né, nós temos um cenário que realmente é preocupante.
e se nós não tomarmos atitudes duras, é possível que o preço ainda caia mais. E daí, num percurso de 30, 60, talvez 90 dias, nós vamos ter 50% dos produtores de leite que vão estar completamente falidos, e daí sim é que nós vamos dar causa para a importação. Daí sim é que vamos ter que importar, porque nós não vamos ter produto interno. Precisamos estar firmes, unidos nesse processo, e tenho certeza que o governo do Estado vai fazer a parte dele nesse primeiro momento, fazendo a revogação, que não seja o nosso governo do Estado gaúcho, que esse nosso governo, o nosso Estado, ele é, como é que eu vou dizer, ele é exemplo para o Brasil, e dizia o pessoal da Lactalis ontem, num debate que tivemos aqui, que não é à toa que as empresas se instalaram por aqui. É porque aqui se produz leite com qualidade e é o estado maior produtor no Brasil, inclusive maior do que São Paulo. Então, nós precisamos ter, especialmente no Rio Grande, consciência do que precisamos fazer e, a nível de Brasil, continuar firme, pressionando para que o governo também compre um estoque regulador de, no mínimo, 50 mil toneladas, que é o que nós precisamos para, neste momento, nós ganharmos fôlego para poder investir como precisamos investir, e tenho certeza que a grande maioria dos produtores quer investir e quer fazer produção com qualidade. Então, de parabéns estão todos que estão mobilizados, e de forma muito especial o Canal Rural, que dá este espaço para que a gente possa trazer aqui a opinião dos municípios gaúchos, especialmente aos produtores de leite do nosso estado. Muito obrigado. Obrigada aí, Salmo Dias de Oliveira, presidente da Farmus. A gente que fica muito feliz, o Canal Rural, em abrir espaço aqui para discutir temas tão importantes. E olha só, hoje é o Dia da Agricultura Familiar, né? Os trabalhos são abertos aqui no Dia da Agricultura Familiar, aqui na Expo Inter, direto do Rio Grande do Sul, Esteio. E a gente convida todos vocês também para participar. Logo mais, a gente tem aqui o outro fórum, que começa às 2h da tarde. O pessoal que está em casa também convidado a acompanhar com a gente. Cadeia Produtiva do Tabaco, agronegócio sustentável, que também está ligado à agricultura familiar. E agora vamos dar continuidade aqui. Você está assistindo ao Fórum Leite em Ponto de Fervura, como enfrentar as ameaças à produção. O evento é transmitido aqui pela TV, pelo nosso site também, pelo YouTube. Os endereços estão na sua tela para que você também possa acompanhar. A gente pede mais uma vez que o pessoal que está aqui com a gente, o pessoal que está em casa, mande suas perguntas. A gente já vai abrir espaço aqui para que o público participe também. E a gente vai começar agora o nosso debate pelo comentarista aqui do Canal Rural, que está aqui com a gente, aqui ao meu lado, Miguel Daúde. Depois dessas apresentações, Daúde, o que você considera a principal ameaça à produção de leite? São várias questões, né? Mas qual que é a principal? Bom dia, bem-vindo aqui com a gente. Bem, obrigado, Kelly. Eu considero a principal ameaça à produção de leite o governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse... Obrigado. Esse diagnóstico que nós ouvimos aqui, eu não sei se vocês sabem, nós lá no Canal Rural, nós recebemos milhares de mensagens diariamente, e principalmente do setor leiteiro. Nós estamos bem inteirados dessa questão da produção, da situação hoje da indústria do leite. O Brasil produz os 35 bilhões de litros, produz aí em torno de 540 mil toneladas de leite em pó, e já importou este ano 140 mil toneladas de leite. O que acontece na produção de leite? Eu acho que o Brasil, o produtor rural, o pecuarista, ele é massa de manobra, hoje, desculpa, da frente parlamentar. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo. Recentemente, nós estamos vivendo aí essa questão do Fundo Rural, né? Fundo Rural. O Fundo Rural é a maior traição que o produtor rural sofreu até hoje. Porque se o Fundo Rural foi decretado inconstitucional e tinha que se tirar da lei por vaidade pessoal da dona Cátia Abreu e do Ronaldo Caiado, isso não foi tirado, essa votação do Supremo, ela votou que ele era constitucional por votos comprados
pelo presidente Temer. Começa por aí. A questão do leite. Por que não se estabelece cota com o Uruguai? O Brasil não estabeleceu cota do açúcar com a Argentina? Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? Estabelecemos cotas com açúcar para ajudar a Argentina. Vocês sabem que o Brasil estabeleceu cotas de importação de frango com o Uruguai? Vocês sabem disso? Não sabem disso. Eu estou no Canal Rural há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu ouço promessas e mais promessas que vamos resolver a situação do leite. E não resolve a situação do leite. Na crise que nós vivemos em 2008, eu estou dando um dado aqui para vocês verem por que nós somos traídos. O governo jogou 50 bilhões de reais para salvar a indústria automobilística, que tem 100 mil empregados. 50 bilhões de reais, para salvar a indústria automobilística. O setor leiteiro, como eu vi aqui, tem quase 4 milhões de trabalhadores, pessoas afetadas. O ministro, desculpa, ele prometeu, não, nós vamos proibir a importação de leite do Uruguai. Não pode fazer desta forma. Nós temos um acordo do Mercosul. Ou a gente dá uma porrada na mesa e segura esse negócio como deve segurar, ou nós não vamos segurar. Não adianta. Não adianta o governo jogar dinheiro, dizer, não, mas tem o dinheiro da agricultura familiar, está aqui, Pronaf. Não adianta, nós temos que ter garantias. E eu luto dia e noite por isso. Eu coloco em xeque a competência do ministro da Agricultura na condução da nossa política agrícola. Não tem sentido o produtor de leite receber o preço que está recebendo. Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, eu vou neste passo à frente. Eu acho que o leite é importante, ele tem que ter solução. Então, eu vou dar a solução. Primeiro ponto, eu ouvi aqui rapidamente que é a institucionalização do leite. O que é isso? Obrigar que hospitais, que creche, que escolas comprem o nosso leite. Tá certo? Concordam com isso? Concordam com isso? Porque não adianta nós mudarmos decreto ou fazer... Não adianta, tem que comprar. Segundo, usar o nosso leite para fazer leite em pó. Por que não usa o nosso leite para fazer leite em pó? Onde está a indústria? Já foi? Então é isso que nós temos que fazer. A situação não é difícil. Agora o que falta é vontade. Então, olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não vou me estender muito aqui, porque tem pessoas que podem, já está até mandando eu encerrar ali, mas é o seguinte, vocês contem conosco no Canal Rural. Nós estamos do lado de vocês. E vamos continuar do lado de vocês, doa a quem doer. Obrigado, pessoal. Obrigada, Daúde. Eu quero ouvir agora, então, a opinião do gerente executivo do Sindilat Rio Grande do Sul, Darlan Palharini. Quero saber se você concorda com o Daúde, com essas palavras dele aí, e algumas ideias aí do que pode ser feito para tentar resolver essa questão do leite. Bom, Kelly, o que o Daúde coloca já é uma briga nossa como indústria, junto com as entidades de produtores, nessa mesma linha. E concordo, realmente, o nosso tambor, ele não bate com a mesma intensidade da indústria automobilística, né? E eu acho que agora é o momento fundamental de que nós façamos a cobrança ao governo federal, né, de fazer essa compra emergencial, porque qualquer outra das ações que nós estamos relatando aqui é de médio a longo prazo. Não vai resolver para amanhã essa situação. Agora, a compra governamental, ela resolve já esse choque no mercado que nós, tanto da indústria quanto produtores, precisamos. O rompimento com o Uruguai, nesse momento, ele é fundamental para criar um clima de respeito. Tanto que esse levantamento do Uruguai, nós fizemos lá na audiência pública, buscamos esses dados, né, e aí vai um pouco de crítica também ao governo federal, que ele tem muito mais informações para
ser colocado isso e não o faz, né? O ministro da Agricultura agora, mesmo que de maneira tímida, né, nós podemos interpretar dessa maneira, é a primeira vez que houve um pouco o setor do leite, mas também, concordo com o Daúde, por enquanto ainda está muito em bravata. Nós precisamos de fatos concretos. Nós sabemos que dentro do nosso setor, tanto da indústria e produtores, precisamos melhorar a competitividade, não fugimos dessa realidade. Agora, chega no momento que não tem mais o que fazer nesse instante. E esse alerta com relação às importações, nós já estávamos fazendo isso já em 2016. E a grande preocupação, e às vezes a gente cansou de ouvir, mas é só tantas mil toneladas, quer dizer, é 30 mil toneladas veio do Uruguai, é 60 mil, aí 2016 veio 100 mil toneladas. Agora, o grande problema que tem dessa quantidade de toneladas é a época do ano que ele entra e a que preço que entra. Por que ele acaba, a indústria, ficando refém desse processo? Porque São Paulo, olha só, para onde esse leite em pó vai? Diretamente muito para São Paulo. As indústrias de chocolate, grande parte dela é com leite importado, ela não faz com leite nacional, tá? E aí o que ela faz? Ela pressiona a indústria do leite em pó, seja do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Santa Catarina ou do Paraná. Por exemplo, nesse momento, nós temos um custo mínimo de vender a R$14 o leite em pó. Eles dizem, mas eu tenho ali e vou dizer, ali do Rio Grande do Sul, lá de Ivoti, um leite em pó de boa qualidade, nós não podemos dizer que esse leite em pó também não tenha qualidade, a R$12, né? E aí o que faz a indústria? Nós temos que pagar as contas no final do mês, né? E isso força a queda de preço do leite em pó, como acontece a queda do leite UHT na mesma condição também. Então, nós entendemos o que o Daúde coloca, nós precisamos engrossar essa voz, precisamos disso aqui, efetivamente, a bancada federal, que tanto diz que defende o leite, mas a gente não vê isso como fato real. Acho que o que o Daúde coloca, que para o setor automotivo você colocou lá 50 bilhões de reais, nós estamos pedindo, não dá 700 milhões de reais. E não é dinheiro que não vai ser injetado na economia. E nós temos diversos hospitais, escolas que está faltando alimento para esse povo. Então eu diria que esse seria a primeira ação que eu diria assim, o governo precisa fazer. O restante nós já fizemos, né? Nós não temos mais onde apertar, produtor e indústria, né? Então esse é o fato que eu acho que o Canal Rural tem feito bem esse trabalho, e a Expo Inter ela tem que ser o retrato de que haja esse movimento. Agora a gente não vê esse movimento também, os produtores, nós precisamos, o setor industrial, ter uma voz política mais forte. Nós não temos essa agregação de força lá em Brasília, no sentido de cobrar esse posicionamento. Então, nós precisamos, junto com as outras entidades, sei que FETAG a gente tem caminhado muito junto com as outras entidades também, FAMURS, FARSUL, enfim, que são aqui do Estado, mas esse movimento, eu diria que o Sindilat, ele se integra nessa condição, porque nesse momento é o que necessita, é essa compra governamental. O restante, nesse momento, nós vamos ficar jogando de novo para o amanhã. Não tem mais o amanhã, nós temos que fazer o hoje. Só complementar o que ele está dizendo, é o seguinte, o governo precisa assumir essa questão. Qualquer país do mundo adota esse setor como prioridade. E ninguém está pedindo dinheiro de graça, ninguém quer. O que precisamos dar é prioridade para esse setor. Agora, se nós não temos a capacidade, os nossos representantes, porque não somos nós aqui que vamos mudar a cabeça do governo. Quem vai mudar a cabeça do governo são aqueles que nós elegemos para nos representar. Então, é eles que têm que ser pressionados. Porque a questão do leite, ela é economicamente, socialmente, de extrema importância para o país. Vocês aqui ainda têm uma condição bem melhor. Vocês têm cooperativa, você tem um preço melhor. Pega o Norte e Nordeste. Vocês conhecem o Norte e Nordeste?
É uma situação de chorar. Então, nós precisamos defender o Brasil. E defender o Brasil é exigir do ministro da Agricultura que assuma o seu papel e adote a questão do leite como prioridade nacional. O que eles estão adotando como prioridade nacional? Outras coisas que não têm nada a ver. Darlan, você quer dar continuidade? Não, acho que o que o Daúde coloca realmente é compartilhado, né? E efetivamente, eu sei que o Salomão, pelo Ministério, tenta fazer o que é possível. Agora, nós precisamos subir outros degraus, né? Esse movimento que tem dessa compra governamental, eu não consigo enxergar outra ação nesse momento se nós não fizer essa sinalização do governo comprar esse produto. Então, eu diria assim, o restante poderia alegar aqui a questão da competitividade, nós temos outras situações de fidelização do produtor com a indústria, mas isso são ações que elas são construídas de médio a longo prazo. Agora nós estamos com uma situação que, efetivamente, não houver isso, nós vamos engrossar as fileiras nas grandes cidades da marginalização, né? Hoje nós estamos vivendo uma crise econômica e o governo tem uma situação de que, com 700 milhões de reais, ele diminui essa questão de desemprego. Outra alternativa, 700 milhões de reais, se colocar em qualquer outro segmento da economia, pouco vai fazer. Agora, no leite, nós estamos resolvendo esse problema, 5 milhões de pessoas com a governamental. Então, acho que a posição da indústria é de apoio unânime com relação a isso, de que a gente precisa efetivamente, o governo, nesse momento, estender a mão para esse setor que acorda todo dia, 4 horas da manhã e de segunda a segunda. Obrigada, Darlan Palharini, gerente executivo do Sindilat Rio Grande do Sul. E a gente vai dar continuidade agora aqui a esse evento. A gente ainda tem uma meia horinha aqui. Eu vou pedir para o pessoal participar aqui, continuar mandando perguntas. Já tenho várias perguntas aqui do público e também o pessoal de casa. Está aí o WhatsApp, a gente vai colocar na sua tela, para que você faça suas perguntas de qualquer lugar do país. A gente sabe que a cadeia produtiva do leite enfrenta problemas. O Daúde acabou de dizer, lá na região norte, nordeste do país, a situação é ainda muito pior. E eu vou começar aqui fazendo as perguntas do público. A gente tem o Albertino Pacheco, ele é do Sindicato dos Trabalhadores de Tucunduva. Ele diz o seguinte: por que é exemplo do mercado comum europeu, que usam como recursos das TECs para fazer um fundo para subsidiar a bacia leiteira? Sem subsídio, não vamos continuar. Está perguntando, Daúde, fala um pouquinho sobre essa questão. O que você acha disso? Eu concordo com isso, né? Nós estamos falando em 700 milhões de reais necessários para aliviar o setor nesse momento. Vocês sabem quanto que o Brasil paga de juros por mês? Por mês. 25 bilhões de juros. Sabe para onde vai esse dinheiro? Para os bancos. Não que o banco fique com tudo isso, porque o banco é aquela tese, né? Quem parte e reparte, não fica com a melhor parte, é bobo ou não tem arte. Uma coisa que foi colocada aqui também é a taxa de juros, né? Taxa de juros caiu para 8, mas a inflação está lá embaixo. A taxa de juros continua alta. Então, realmente, Kelly, a pergunta é uma pergunta procedente, é uma coisa tão elementar que a gente não consegue entender essa dificuldade. Mas eu entendo, meus amigos, o pessoal que está em Brasília, eles não estão lá para pensar no povo brasileiro, na produção brasileira, eles estão lá para pensar neles, objetivamente neles. E agora a gente tem a pergunta aqui de telespectadores que estão mandando perguntas via WhatsApp. Eu vou começar aqui falando aqui. O Alan Pastore, de Venceslau Braz, no Paraná, ele diz que na região dele a situação é bem pior. O laticínio cortou os pequenos produtores, estamos tendo que jogar o leite fora, pois não temos para quem vender. Olha só que situação. Que país é este que não ajuda o pequeno e só prejudica? Olha lá, essa situação é complicada. Aqui, como a gente conversou, tem as cooperativas, enfim, mas em algumas regiões isso está acontecendo. É real isso mesmo? Isso é triste, mas é real.
Não tem como nós termos essa questão de dizer que não acontece. E é simples, é só fazer um cálculo matemático, né? Se nós temos hoje uma situação que empurra a indústria a ter que tentar comprar leite a 90 centavos para poder fechar essa conta, nós sabemos que tem propriedades rurais, e aí, quando esse preço cai, nós começamos a ver que propriedades rurais com menos de 200 litros, ela se torna um problema que precisa da ação do governo para manter esse produtor, porque senão nós estamos... O governo terceirizou isso para o setor privado, né? E o setor privado paga um juro aí de 8% a 12% ao ano, né? Coisa que inviabiliza. Então, eu diria assim, ó, de novo, se essa ação não ocorrer da compra governamental, esse fato relatado lá do Paraná, que não chega nem aos pés do Norte e Nordeste, como o Daoud coloca, nós vamos ver repetindo cenas e mais cenas. E o pior de tudo, né, é que, nesse momento, você descartar animais, o frigorífico também não está comprando, né? Nós estamos, assim, ó, então a gente está numa situação muito grave, né? Nós tivemos outros anos com crise no setor lácteo, não é a primeira vez. Eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, ter como lição. Então, tem outras ações de criação de fundo, olhar um pouco a política do leite dos Estados Unidos, como é que funciona lá, né? Mas lá também tem uma questão, o governo garante o preço ao produtor. É ali que nós temos um gap muito complicado. Nós não podemos lançar a questão do produtor aos leões, né? Porque, do outro lado, a indústria, ela vai ao mercado estatal, aos leões, a rede de supermercado, né? A gente vê que as ofertas hoje do supermercado é leite, né? É 1,85, quer dizer, isso a gente até colocou lá nessa audiência pública, tinha um representante lá do Ministério Público Federal. Por que não fiscaliza os supermercados que acabam trabalhando com margem zero no leite, né? Então, tem outras ações que precisam ser tomadas, mas, de novo, é médio a longo prazo. A solução agora é a compra governamental. Senão, esse caso do Paraná que ele relatou, com certeza, hoje tem gente jogando leite fora, porque a indústria inviabiliza ir lá coletar o leite. Então, realmente, num mundo que passa fome, e um país como o nosso, do agro, a gente trabalhar com essa realidade e saber que o que a gente está pedindo é 1% do que você paga de juro, ou 10%, nem é 10%, nem sei a quanto que dá, é tão pouco o valor da compra que nós estamos pedindo perto do juro que o governo paga ao mercado financeiro. Então, de novo, pessoal, acho que nós precisamos engrossar essa voz de solicitar essa compra governamental que ela é para ontem. Esse leite que está sendo jogado fora poderia ir para a merenda escolar, como o Daoud falou, podia estar alimentando crianças, né? Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Alimentando a terra. Exatamente. Né? A gente tem mais perguntas, agora a gente tem mais uma pergunta aqui via WhatsApp, o pessoal participando, é da Neila Richards, ela é da Universidade Federal de Santa Maria. Ela pergunta para o Carlos Joel: o novo RISPA 2017, para uma maior harmonização com o Mercosul, estabeleceu em 34% o teor de proteína do leite em pó. A maior parte dos leites em pó brasileiros estão entre 26% e 31% de proteína. Quais ações estão sendo pensadas para aumentar o teor de sólidos no leite cru? Estamos trabalhando em conjunto com a indústria, em conjunto com o MAPA, com a Secretaria da Agricultura, para que a gente possa melhorar. Essas questões todas nem são tão cobradas lá fora como nós temos aqui, alguns pontos. Aqui a nossa legislação, em alguns pontos, ela é cobra muito mais do que cobra lá fora. Então, essas questões nós estamos trabalhando, tem um grupo de trabalho onde a FETAG está inserida e está discutindo ela, né? E aqui acho que tem uma inversão, né? Que eu queria retomar, se tu me permite, Kelly, aqui. Sim. Aquilo que o Daoud fala. Concordo com tudo que o Daoud trouxe, mas tem uma coisa que nós temos que deixar bem clara aqui. A produção, ela não é prioridade para o governo, e nunca foi essa proteção. Se nós olharmos, a máquina agrícola que cada agricultor compra, vocês dizem o preço que vocês vão dar pela máquina? Ou a indústria bota o preço que ela quer pela máquina? Aqui,
parte o leite e os outros produtos, ela parte pelo preço que o consumidor diz e depois a indústria vai tirando, a indústria tira o seu custo e o que sobrar é nosso. E é essa inversão que nós temos que mudar aqui. Se nós não trabalhar nisso, nós vamos acabar perdendo os produtores. E tem outra inversão, Kelly. Tem outra inversão a quem nos assiste. É o leite pago, o preço do leite pago para o produtor, ele leva muito mais em consideração a quantia de leite que o agricultor entrega para a indústria do que a qualidade do produto. Então, o preço pago é por quantidade e não por qualidade. E aí se explica um pouco o que o companheiro do Paraná perguntava lá, o produtor do Paraná. Aqui também tem corte de produtor. E o corte começa pelo pequeno, porque a indústria olha mais para o volume e não para a qualidade desse produto que o produtor faz na ponta. Você falou aí de qualidade, é a próxima pergunta aqui que a gente tem do Luciano Carminati, acho que é isso, da Associação do Vale Taquari. Acho que é isso. Vamos lá. Ele diz o seguinte: o leite importado do Uruguai, bem como os demais derivados, existe controle rígido de qualidade igual ao praticado aqui no Rio Grande do Sul para os nossos produtores e empresas? A pergunta para o Salomão e para o Daúde responder. Ele quer que os dois respondam essa pergunta. Então, ele está questionando justamente essa questão da qualidade, né, que aqui é rígida, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também do país. Mas será que lá no Uruguai, o leite que está vindo de fora também tem essa inspeção de qualidade? Bom, eu não sou fiscal agropecuário, sou da área de política agrícola, mas eu conheço algumas realidades e é recorrente essa crítica, digamos assim, que a nossa legislação, de fato, ela é muito rígida. E isso corresponde à verdade. Agora, por obrigação, o produto que entra importado tem que ser inspecionado quanto à sua qualidade, né? Eu acho que uma outra sugestão que foi feita ao Ministério da Agricultura nesse sentido, das inspeções, não foi ainda abordada aqui, em relação ao prazo de validade desses produtos, né? Então, que se respeitasse o prazo de validade na origem. Eu acho que isso o Ministério também já está internalizando, mas especificamente sobre a pergunta, é sim submetida à análise de qualidade do produto que entra. Agora, as normas no Uruguai, comparadas às nossas normas, eu não saberia exatamente dizer se são mais rígidas ou menos rígidas. Eu sei que, como forma geral, existe, em vários eventos que eu participei, uma crítica recorrente que as nossas normas são muito rígidas. E isso nos levou até aí, não entramos diretamente nesse assunto, que o ano que vem nós temos aí, entrando em vigência, a nova instrução normativa que trata de qualidade, que são números bastante ambiciosos, podemos assim. Isso já levou, por várias vezes, discussões, levou ao adiamento da entrada em vigência da portaria, mas nós temos que partir realmente para essa questão da qualidade do nosso produto. Agora, esses valores que seriam os mais adequados para o país, aí eu acho que os técnicos da área que poderiam melhor responder. Mas eu compartilho que eu tenho ouvido com bastante frequência que as nossas normas, comparada às outras, são bastante rígidas, de fato. A gente ainda tem algum tempo aqui, alguns minutinhos para encerrar aqui, mas eu quero que o pessoal continue participando. A gente está recebendo vários depoimentos aqui também. Eu vou ler alguns que a gente recebeu aqui via WhatsApp. Aqui o Emerson Figueiredo, ele diz que está agradecendo sobre o fórum, falando que o ótimo está fórum. E ele diz o seguinte: obrigado, Daúde, por defender a criação de soluções para o leite. Vivemos comemos, trabalhamos e respiramos leite. Vamos beber leite, sim, mais leite brasileiro no país. É o comentário do Emerson Figueiredo, que está acompanhando com a gente. O código dele é 016, acredito que seja no estado de São Paulo. A gente tem mais um comentário aqui. Sou Leandro de Ji-Paraná, Rondônia, olha só, lá de Rondônia. Vocês todos estão de parabéns pela iniciativa. A gente está acompanhando o canal Rural e também o Fórum, de fazer a cada dia mais o agronegócio crescer. Porém, vivemos em um país que trabalha para o governo, onde trabalhamos para o governo, onde os financiamentos são só para alguns no país. Que move este país é o privado, aquele que acorda às 4 horas da manhã para tirar seu leite, cuidar da sua lavoura, do café, do milho, do arroz. Enfim, ele está dizendo aqui que o produtor
acorda cedo, trabalha, mas está mantendo na realidade o governo. O dinheiro está indo para o governo todo, está reclamando. O que você acha disso, Daúde? Um comentário aqui do Leandro de Ji-Paraná. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que poucas as categorias, né? Eu acho que a única categoria do Brasil, o único setor que trabalha e gera riqueza é a agropecuária brasileira. Não precisa ir muito longe para ver o crescimento do PIB, aonde que ele ocorre na agropecuária brasileira. Né? É um setor que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas é uma questão de risco. Não, não é uma questão de risco, é uma questão de prioridade. Ou vocês acham que os Estados Unidos é a maior potência agrícola do mundo porque eles querem ganhar dinheiro com a agricultura? Não, é porque é uma questão de prioridade por segurança nacional. Porque 5, 10 chipzinhos da Intel equivale a um navio de soja, né? Coisa que nós não temos aqui. Então, eu concordo, eu acho que nós temos que priorizar a agropecuária brasileira. A gente tem ainda mais só Kelly, a respeito daquela pergunta, né, da qualidade do leite. O nosso leite, ele tem qualidade. O grande problema do nosso leite não ocorre com o produtor, ocorre no caminho, que isso aí a polícia está combatendo. A gente tem mais alguns minutinhos, vou pedir aqui, tem várias perguntas, pessoal, seja um pouquinho mais breve aqui, para a gente poder responder aqui todo mundo que está mandando. E olha só, o João de Guarani das Missões, ele diz o seguinte, ele é presidente do STR, acho que é isso aqui a letra dele. Ele diz o seguinte, o governo prefere importar leite ou manter o produtor familiar brasileiro produzindo? Daúde, eu até pergunto isso para você, a gente de vez em quando está à frente lá do Rural Notícias, do Jornal da Pecuária, e a gente vê muita gente reclamando justamente isso, que o filho, aquilo que a gente já falou aqui também, sucessão familiar, o filho do produtor, ele não quer continuar, porque ele não vê como esse setor, um setor que vai render para ele lá na frente. E aí, como é que fica essa questão, a família do brasileiro produzindo? O que eu sempre digo, né, Kelly, falta, e lá no Canal Rural a gente discute isso, falta um projeto. O Brasil não tem um projeto. O que nós queremos ser? Né? Eu defendo que o Brasil tenha que ter um projeto para priorizar a nossa produção, priorizar o campo, né? Porque hoje nós não temos outra alternativa a não ser a saída do Brasil pela agropecuária. A nossa indústria está quebrada. O nosso setor de serviços é um setor que vem capengando. E nós temos o setor financeiro, né? Eu só queria, Kelly, só mostrar, eu acho que é importante vocês saberem a injustiça que é feita pelo governo em relação a vocês. Né? Nós ouvimos aqui essa questão dos juros de 8%, né? Esse dinheiro que vai para o produtor com juros de 8%, ele vem da onde? De duas fontes. Caderneta de poupança do Banco do Brasil e das cooperativas e também do depósito à vista. Então, esse dinheiro, quando ele é sacado do meio circulante, ou seja, do sistema financeiro, ele fica com uma taxa de juros no Banco Central a juros zero. Zero. Ele não é remunerado. Por isso que os bancos colocam um spread maior quando emprestam o dinheiro para os outros. Quando esse dinheiro volta para o produtor rural, que deveria ir para o produtor rural, aí o banco passa a tratar esse dinheiro como um dinheiro normal e começa a ganhar dinheiro em cima. O produtor rural poderia ter juros de 1%, 2%, mas não é o que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui é que tem que priorizar a produção de leite por uma questão de salvar e ajudar 4 milhões de brasileiros que vivem o dia a dia sob penúria. Continuamos ao vivo aqui de Esteio, Rio Grande do Sul, na Arena Canal Rural, falando sobre a cadeia produtiva. A gente tem mais participações aqui. E acho que agora essa pergunta aqui pode ser para o Palini, também para o Carlos, enfim. Neste momento, onde alguns produtores estão deixando a atividade, animais de dupla aptidão, carne e leite, não seria uma forma de amenizar a evasão desses médios e principalmente dos pequenos produtores? Quem pode me ajudar aí com essa pergunta? Essa questão de transformar o gado de leite em carne não fecha, porque a genética de leite é uma, a genética de carne é outra. Para quem tem da média produção para uma grande, ela tem essa possibilidade de fazer, mas na pequena propriedade não.
A pequena propriedade, infelizmente, essa oportunidade nós não temos. Uma, porque a maioria das nossas propriedades são pequenas. Não dá para trabalhar com um gado de corte. E aí tu não consegue, tu tem um investimento de gado leiteiro com uma genética para leite que não é a mesma que é para carne. E aí, para te trocar, isso é reembolso, isso é investimento, e com o juro que nós temos hoje, ele não tem essa oportunidade do nosso agricultor familiar fazer. A gente tem aqui o comentário agora do Celso Pitinini, ele é de Santa Bárbara do Sul, região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: como não temos uma política pública que regule, apoia e proteja o produtor de leite brasileiro. Então, ele reclama que a gente não tem essa política pública que dê esse apoio ao produtor. Temos que investir em genética, ele fala o seguinte, como falou o representante do governo, genética em vacas que possam ser desligadas temporariamente. Então, ele está fazendo esse relato dele aqui, esse comentário, como investir em genética em vacas que possam ser desligadas temporariamente. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu vou dizer só, realmente essa questão da produção de leite, ela tem uma situação que ela tem produção todo dia, não tem como, se o mercado não estiver ajudando a fazer essa questão de desligar a vaca ou mandar para descarte, né? Nós perdemos muito em relação à produção. Agora também temos que nós, como setor, e também eu vejo que tem o papel do governo, mas nós também podemos fazer algumas ações, que é a questão da autopromoção dos produtos lácteos. Isso também nos falta como setor, né? A gente começa de maneira tímida. Na FenaSul nós já começamos com a questão do pub do queijo, trouxemos agora aqui na Expo Inter também, porque o que acontece, por que a gente está falando do queijo? Porque a gente sabe aqui que cada 1 quilo de queijo são no mínimo em torno de 10 litros de leite. Vamos trabalhar com números redondos, né? Tem muita gente que não quer beber leite, mas come o queijo. Só que quando a gente chega no supermercado, o pessoal pede queijo mussarela ou lanche, né? E ninguém sabe a marca desse queijo, ou nós não sabemos comer esse queijo também. Então, nós também, como entidade, o setor industrial, junto com produtores, e essa ação que nós estamos fazendo na Expo Inter, é uma ação conjunta da indústria e das associações, por parte de FETAG, FARSUL e Secretaria, e a gente nota, por exemplo, que o consumidor brasileiro não está acostumado a comer queijo, né? A colocar no seu prato do dia a dia, né? E aí o que de novo a gente às vezes acaba se perdendo no meio do caminho. Nós queremos o perfeito quando nós poderíamos começar com o pontapé inicial, né? Uma campanha de marketing do setor lácteo é muito bonito. Agora, quando vai botar a mão no bolso, quem é que bota a mão no bolso, né? E aí começa até pelo próprio setor industrial, que daí tem a marca A, B, C ou D, né? E aí não avança essa questão do marketing. Então, eu acredito que nós precisamos também, o setor industrial, nas grandes feiras, que é onde circula o grande público, é importante a agricultura familiar? Agora, nós precisamos mostrar a pujança da indústria de laticínios, né? Ela que dá o grande volume de leite industrializado, né? A agricultura familiar é super importante. Agora, nós temos esse lado que o consumo per capita no Brasil de queijos é 5,3 quilos por habitante. O Uruguai e a Argentina é 11. A Europa é 20 quilos por habitante. Então, nós temos um potencial muito grande de aumento de consumo, que não tem política pública em relação a esse consumo de lácteos, né? Você tem aí até a questão que o governo editou aí das normas de alimentação, né? Onde exclui o leite, alguns derivados o guia alimentar, onde exclui, né? Então, de novo, vou com o Daúde, né? O que mais mal faz ao setor produtivo do leite é o governo, né? Tem dado essas mostras, mas nós não podemos também colocar toda essa culpa, até porque nós precisamos viver no dia a dia. Okay. Então, acredito que essas ações, essa discussão aqui e buscar alternativas são fundamentais para o nosso dia a dia.
Kelly, só complementar alguma coisa, eu acho que isso é importante, né? Mas nós chegamos no momento que nós não vamos discutir alternativa, nós vamos discutir solução para um problema que está aí, e é o que nós temos que buscar. Agora, uma coisa que eu tenho observado na questão do leite é as grandes produções estão aumentando rapidamente. Hoje, 45% da produção de leite está com 25% dos produtores e 75% dos produtores estão ficando com 55%. Então, isso é uma tendência de fuga para um setor que tem uma capacidade maior de suportar oscilações de preço. Por isso que é importante que o governo tenha uma política de estabilidade de preço para que esses quase 4 milhões de brasileiros que estão na cadeia do leite possam ter segurança. É uma questão de você dar segurança ao segmento da nossa sociedade. É essa visão que falta para o governo. Obrigada, Da. Hoje a gente tem mais participações aqui, comentários. Olha só, o meu nome é Ademir Bispo dos Santos, sou de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Nossos políticos não sabem produzir. Não os deixe perder nossos filhos para o crime se não souberem sobreviver na cidade. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que a gente estava falando das futuras gerações, né, que os filhos dos produtores não querem continuar na atividade porque acham que não é rentável. E ele está falando aqui que vão perder os filhos para a cidade, aí para a criminalidade. Aqui, o depoimento do Ademir Bispo dos Santos. A gente está com pouco tempo, vou pedir para o pessoal ser mais breve. Essa pergunta agora aqui, a gente vai ali pedir para o João Salomão responder para a gente. O Paulo Paim, de Inhacorá, diz o seguinte: a grande quantidade de impostos, os juros e o baixo valor pago pela produção acabam selecionando, ele coloca entre aspas, os agricultores que permanecem na atividade. A pergunta dele: o Brasil não estaria sendo imprudente ao impor uma legislação baseada em países mais desenvolvidos ou isso não acontece? Um pouco dessa discussão é aquela que nós falamos em relação podemos falar em relação à qualidade, em relação aos impostos, né? Eu acho que isso é uma realidade que todo mundo percebe, o chamado custo Brasil existe, isso nos tira certa competitividade, não é só na questão do leite, em vários outros setores, eu tendo a concordar com o nosso ouvinte, esse de fato é uma realidade. Mas está sendo proposto, os políticos aí na Câmara estão discutindo uma reforma tributária, uma forma de diminuir esse custo. Foi dado um exemplo aqui em relação só à questão do ICMS para sair produtos daqui para São Paulo. Então, de fato, isso aí compromete um pouco do que se consegue de eficiência no campo, às vezes se perde em outros setores. Que eu acho que a última perguntinha aqui que a gente está com o tempinho já esgotando. A gente tem aqui o Cláudio Vitorino, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, está acompanhando com a gente aqui esse debate sobre a cadeia produtiva. Ele pergunta o seguinte: por que não criamos uma confederação nacional de produtores de leite? Se isso não seria uma forma de fortalecer a cadeia como um todo? Acho que a saída não é mais instituições que vai representar o produtor. Representante do produtor nós já temos bastante. O que nós precisamos, de fato, é o governo entender o papel no processo. É esse que nós precisamos. Não é uma instituição a mais que vai resolver o problema. O problema não está com o produtor. O problema está nas políticas que têm que ser criadas para que esse produtor possa exercer a sua atividade com uma perspectiva de permanecer lá, ele e os seus filhos, tendo rentabilidade na sua atividade. Não creio que seja mais uma instituição para representar os produtores que vai ser o problema. O problema é outro. O problema é o governo entender. E aí, para ser bem claro aqui, o governo, seja ele o municipal, o estadual e o federal, ele é o principal sócio da atividade, né? Tanto a do leite como qualquer outra. Ele é o principal sócio. Agora, ele está fazendo muito pouco pela cadeia para receber o que ele recebe. Nós queremos que ele faça mais. Discurso, nós já estamos cheios. Aqui no parque, nós já tivemos alguns eventos e discurso são muito bonitos. A prática, depois, ela não acontece. O que nós precisamos é sair do discurso e entrar na prática. E aí...
E quando a gente pede aqueles pontos, Kellen, ali, que é rever o preço mínimo, que é colocar cota para o Uruguai, que é tirar as licenças automáticas, que é construir um projeto, aquilo que o Daúde fala, construir um projeto para o setor e também fazer compra agora emergencial para aliviar o mercado, o governo tem que fazer já. Isso não é para amanhã. Amanhã é tarde, tem que ser para hoje. E o discurso tem que ficar para trás, agora tem que ser na prática. E aí, é o João que está aqui representando o governo, e eu vou dizer para ti, João, não é uma ameaça. Nós não queremos um governo paternalista, mas nós queremos um governo protetor. Nós queremos que proteja os brasileiros e não os outros países. E aí nós não queremos ameaçar, mas nós queremos esperar para os próximos dias uma ação muito forte nesses pontos do governo. Nós queremos que o governo ataque a exportação para cá. Agora, se o governo não fizer, nós vamos estar trancando as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul para que o leite não venha para cá. E não acabe com os produtores. Carlos Joel, obrigada aí pelas suas considerações. A gente já está chegando aqui ao final, a gente recebeu várias perguntas aqui, também vários depoimentos do pessoal que está aqui na plateia. Infelizmente, nosso tempo está curto, não vai dar para responder todos. O pessoal de casa também participou, mandou aqui pelo WhatsApp vários depoimentos, também agradecendo. Eu agradeço, então, ao Carlos Joel, que esteve aqui com a gente. Uma salva de palmas aqui ao Carlos Joel, que deu o recado aí que a gente quer que o governo também coloque a mão na massa, que a gente sabe que o produtor coloca, né? A gente quer o governo também, que é o nosso principal sócio aí, como você disse. João Salomão, obrigada também pela sua participação com a gente nessa manhã, debatendo com a gente as questões, representando também o governo. Darlan Palharini, representando aí as empresas, os laticínios, muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente. Miguel Daúde, algumas palavrinhas só para encerrar rapidinho, um minutinho só. Sim, a minha palavra agora é um salve para o leite. Vamos jogar o chapéu para cima? Obrigada, Daúde, obrigada a todos. A gente fala ao vivo aqui da Arena Canal Rural, direto de Esteio, Rio Grande do Sul, nessa manhã de debates aqui que a gente conseguiu falar um pouco dessas questões, dos problemas como o Daúde, todos aqui falaram, o Carlos, o João falaram. A gente tem que também, o Darlan, a gente tem que colocar a mão na massa aí, a gente tem que cobrar os governantes para que a gente tenha aí uma cadeia produtiva do leite bem remunerada e que os produtores continuem na atividade. A gente quer ver todos vocês o ano que vem aqui com notícias melhores aqui para a gente estar debatendo junto aqui no Canal Rural. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Todos vocês, mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente nessa manhã. Carlos Joel, João Salomão, Darlan Palharini, Miguel Daúde nessa manhã. Eu agradeço a participação, a audiência e lembrando que à tarde, a partir das 2 horas, o Dia da Agricultura Familiar continua aqui na Expo Inter e aqui na Arena Canal Rural. É a cadeia produtiva do tabaco, agronegócio sustentável. Uma ótima manhã para vocês, bom início de tarde daqui a pouquinho. Eu espero vocês daqui a pouco aqui, então, nesse próximo Fórum da Agricultura Familiar também sobre o tabaco. Uma ótima tarde a todos.